Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, não podendo esperar mais, diariamente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizemos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós, para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firme no Senhor. Podem tomar vossos assentos. Obrigado pela reverência à leitura da palavra de Deus. Na terça-feira passada, ministramos aqui a lição de domingo, que foi o encerramento do congresso, e hoje retomamos a continuidade do estudo da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E vou meditar hoje aqui no capítulo 3. A preocupação do apóstolo Paulo foi com o fortalecimento da fé daqueles irmãos lá de Tessalônica. A importância que tem de fortalecer a fé. E Paulo, como um autêntico obreiro e pastor de almas, preocupava-se com a fé dos novos irmãos em Cristo. Estaria eles firmes, resolutos, servindo ao Senhor? Foi a grande preocupação deles. E que estado eles estavam? Qual a situação deles? Ou se estavam manquejando, sem saber como prosseguir na caminhada cristã? Então ele teve essa preocupação. E com essas preocupações, próprias de um diligente pastor, o apóstolo do gentil entregou ao jovem Timóteo a missão de ir a Tessalônica e pessoalmente verificar como estaria os irmãos na sua vida cristã. Então, a preocupação de Paulo, que ele tem que sair dali urgente, corrido, pela perseguição, mas ele saiu com o coração dilacerado, preocupado como seria o estado daqueles novos cristãos. E não deve ser diferente a nossa preocupação com os novos convertidos. E ele teve essa preocupação ao ponto de enviar Timóteo para ver como é que ele está. Então aqui o primeiro versículo diz: pelo que não podendo esperar mais. Ele estava angustiado com essa situação. E de boa mente, quisemos deixar-nos ficar a sós em Atenas. Então Paulo ficou sozinho em Atenas e enviou Timóteo para Tessalônica. E foi quando, com essa missão de verificar como é que estava a fé daqueles irmãos. Paulo muito desejou a retornar a Tessalônica,
a fim de ensinar a palavra e fortalecer a fé dos novos crentes. Porque o que fortalece a nossa fé é o ensino da palavra de Deus. Uma igreja que não tem ensino da palavra de Deus, não tem como fortalecer a fé dos crentes. É o que nos sustenta, é o ensino da palavra de Deus. E Paulo era um exímio ensinador da palavra de Deus. Nós vimos aqui na conclusão, aliás, na lição de número 12, domingo passado, que a igreja de Antioquia, ela se fortaleceu com o ensino da palavra de Deus. Quando Barnabé foi para aquela cidade, ver aquele movimento, e ele viu a necessidade de ensinar aqueles irmãos. E ele foi atrás de Paulo, na cidade onde ele morava, e ele veio para ajudar Barnabé no ensino da palavra. E com um ano de ensino ali, aqueles novos crentes foram chamados de cristãos. Ou seja, haviam crescido na graça e no conhecimento. A importância de haver esse equilíbrio, graça e conhecimento. Então a preocupação de Paulo foi exatamente o fortalecimento da fé daqueles irmãos. Foi aqui no capítulo 2, versículo 18, diz: pelo que também quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. E nós observamos que na viagem de Paulo, na sua segunda viagem missionária, quando ele queria ir para a Ásia, ele foi impedido pelo Espírito Santo de não ir para a Ásia, por 2 vezes, que o Senhor tinha um projeto na Europa. E aqui ele disse que queria retornar a Tessalônica, mas foi impedido. E aqui a ação daqui foi através da perseguição. O inimigo se manifestou aqui como impedimento, foi a perseguição que se levantou contra Paulo, para ele sair tanto de Tessalônica, e quando eles souberam que ele estava em Bereia, foram perseguir mais ainda. Foi quando ele chegou em Atenas, e Atenas ele foi para a cidade de Corinto. Não pôde fazê-lo. Pouco antes o apóstolo havia deixado Timóteo e Sila em Bereia. Quando aquela perseguição, ele deixaram em Bereia e foi para Atenas. Foi de lá que ele mandou que ele retornasse para aquela cidade. Seguindo para Atenas, onde a sua preocupação concernente à fé dos irmãos de Tessalônica, ela aumentou. Ele estava com o coração na obra. Ele estava com o coração do trabalho. E nós que fazemos a obra do Senhor, o nosso coração, ele precisa estar na igreja. O nosso coração precisa estar na edificação da igreja do Senhor. Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo dias que a ver o coração, a pessoa está, mas o coração dele não está naquilo que ele está fazendo. O coração dele, às vezes, está preocupado mais com a estabilidade. Mas obreiro que milita na causa do Senhor, o coração dele precisa estar no bem-estar espiritual da igreja. Que a igreja esteja crescendo espiritualmente. Que a igreja esteja sendo alicerçada na palavra do Senhor. Então a primeira preocupação dele foi com a situação da fé dos irmãos. E ele aqui, quando ele recomenda Timóteo, ele diz que é um cooperador exemplar. Ainda jovem, mais exemplar. E quando Paulo ele escreve para Timóteo, ele teve uma grande preocupação quando Timóteo já pastoreando, que ainda jovem, ele teve uma preocupação de exortar ele, de dizer: ser o exemplo dos fiéis. Paulo trabalhou, Timóteo foi um filho dele na fé, foi discipulado por ele que discipulou Timóteo, mas ele conhecia o obreiro que ele tinha. Ele sabia que ele estava enviando para aquele lugar. Timóteo, ele era um cooperador, era um verdadeiro irmão. E Paulo reconheceu isso na vida de Timóteo. Quando nós olhamos aqui em 1 Coríntios,
capítulo 1, e o versículo 1 diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade, estou lendo a 1 Timóteo, aliás, Colossenses, capítulo 1 e versículo 1. Estava lendo Timóteo, era Colossenses, capítulo 1 e versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela tua minha vontade, e o irmão Timóteo. Então ele equiparava Timóteo como a mesma base do conhecimento que ele adquiriu, ele havia transmitido a Timóteo. Era um obreiro adequado à tarefa de ir ao encontro dos crentes em Tessalônica. Todo líder precisa ter da parte de Deus um homem certo para a tarefa apropriada, no lugar oportuno. Do contrário, tudo se fará prejuízo. Se a pessoa não tiver uma pessoa certa para determinado lugar, eis a razão que a obra ela é de Deus. E o líder ele precisa constantemente estar buscando a direção de Deus. Porque às vezes tem situações: Senhor, quem é que eu vou enviar? Quem é que eu mando para tal lugar? Aí você vai orar ao Senhor, e o Senhor vai designar, vai dizer quem você vai mandar. Quando nós submetemos à direção de Deus, as coisas vão bem. Mas quando deixamos o homem aparecer, eu vou tomar decisão se a direção de Deus, tem um prejuízo, a obra sofre. Então precisamos ter muito cuidado nesses direcionamentos. Precisamos sempre depender de Deus, da oração. Observe que a igreja que estudamos domingo passado, em Antioquia, quando ela foi mandar os primeiros missionários, Barnabé e Saulo, o que elas fizeram? Oraram ao Senhor, e o Espírito Santo diz: apartai a Barnabé e a Saulo. Porque o Senhor está lá na direção do trabalho. E o líder precisa submeter a direção do Senhor para Deus lhe orientar como deve fazer. E Paulo tinha essa preocupação. Paulo também chamou de ministro de Deus, ou seja, servo do Senhor. O termo aqui na língua original é como diáconos, tem o sentido de servo, cooperador, auxiliar. Feliz é o líder rodeado de obreiros que possa ser chamado de irmãos. Eu me lembro de um pastor num determinado lugar que um irmão foi chamar o pastor de irmãos. Se irmão não é beleza, o senhor é pastor. A humildade não estava fora dele há muito tempo, estava sozinho. E diz: é o feliz que tem irmãos, ministros, cooperadores, como teve o apóstolo Paulo. Paulo teve muitos cooperadores. Ele teve Epafrodito, teve Tíquico, e teve Timóteo, teve Tito, teve Áquilo. Todos foram pessoas que tiveram cooperando com Paulo. Esses homens, eles foram companheiros do apóstolo Paulo no seu ministério, e ele contava com estes homens. E por isso que teve bastante êxito no empreendimento do Reino de Deus, da expansão, porque não se faz a obra sozinho, se faz a obra com companheiros. Quando você vê alguém trabalhando sozinho, ele quer fazer tudo sozinho, ele vai cansar, e ele vai ficar sozinho, e não adianta depois cobrar de Deus, que aí, não, Deus, não, Deus deixou os companheiros, divide a carga, entrega as chaves. Eu tenho falado aqui, entrega as chaves. É igual aquele irmão que eu citei isso aqui uma vez, estava com problema na coluna, andava torto,
E aí foi no médico, ortopedista. Chegou lá e olhou, estava com um nó de chave de um lado, por isso que ele andava torto. Aí ele disse: teu problema é esse nó de chave aí. Distribui as chaves. Não carrega sozinho, tu vai ficar bom, né? Então tem gente carregando a chave sozinho. Ele quem tudo, ele tem que ser ele. Irmão, prepara discípulos. Dê oportunidade. Eu sempre falo, faça um rodízio com a igreja, com oportunidades. Porque você vai preparando discípulo. A primeira vez a pessoa vai errar. Isso é normal. Ninguém aprende só ouvindo o outro fazer. Mas a continuidade ele vai desenvolver. Ele vai ter uma intimidade. E ele vai familiarizando. Então é preparar discípulos. Paulo mandou para ele ver como é que estava a fé. Mandou um obreiro exemplar para confortar e exortar. A Bíblia tem a profecia, que é a Bíblia, a maior profecia, ela exorta, mas ela consola e edifica. Quando você vê profecia que só exorta e não traz consolação e edificação, não é a palavra de Deus, não é da parte do Senhor, porque do Senhor acontece essas três coisas. E ele foi lá para confortar aqueles irmãos pela ausência do seu líder. E o líder que saiu, gente, mas não a igreja começando e o líder ser expulso da cidade, como foi Paulo. Então precisava de confortar aqueles irmãos e consolar eles. O crente precisa saber que mesmo em meio às tribulações desta vida, há conforto em Cristo. E não tem conforto melhor do que em Cristo. Consolação de amor, comunhão no Espírito e alguns entranháveis afeto de compaixão. Foi que Paulo, escrevendo à igreja aos Filipenses, capítulo 2 e o versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afeto e compaixão. Ele diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo e tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Então, a preocupação com o bem-estar espiritual. E aqui, não se deve confundir esse termo exortar com aspereza no púlpito ou com desabafos pessoais inoportunos, impensados, imprudentes. Exortar é assistir, exortar é confortar, é admoestar, é consolar, é animar, é encorajar as pessoas. Exortação deve ser com longanimidade e doutrina, ou seja, baseada na palavra de Deus. Vamos ver aqui em 2 Timóteo, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 2. 4 e 2 de 2 Timóteo diz assim: quem pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Doutrina é ensino da palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa imagina exortar, tratar, usar o púlpito aqui como um lugar de desabafo. E púlpito da igreja não é lugar de desabafo. Púlpito da igreja é lugar de emanar a palavra de Deus. Não adianta alguém chegar e querer desabafar, de colocar a culpa em alguém. Não, aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar de ministrar a palavra do Senhor para edificação espiritual. E o apóstolo Paulo, ele diz que foi chamado para sofrer. Parece contraditório aos dias que nós estamos vivendo, que pregam por aí, né? Ao versículo 3. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados.
Ao versículo 4: pois estando ainda convosco, vos predizimos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu a vós, e o sabeis. Então aqui o sofrimento do apóstolo Paulo, a partir da experiência da conversão no caminho de Damasco, Paulo sofreu muito pela causa do Evangelho. E já foi até uma profecia, quando Ananias, o Senhor falou para Ananias orar por ele, e já prediz isso aí, que Ananias quis ensinar a Deus, foi? O capítulo 9 de Atos, versículo 15, e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto devem padecer pelo meu nome. Que já era uma profecia, a situação que ele ia enfrentar. E o Senhor tinha falado isso para Ananias, e Ananias quis colocar obstáculo nesse negócio. E aí o Senhor disse: não, pode ir, ele é um vaso para mim escolher. Ele sabe o que ele vai passar. Ele exorta os irmãos para que nenhum deles se abalasse por causa das tribulações que presenciariam na vida dos missionários, dizendo: porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Parece estranho a um homem natural que Deus chame alguém para cumprir a sua vontade, realizando o seu trabalho, e permita que esse sofra, às vezes, nas mãos dos ímpios. É contraditório essas igrejas que pregam o paraíso na terra, que nós somos filhos do rei e não podemos sofrer nenhuma dor de cabeça, e qualquer coisa nós temos que determinar, e não aceitamos. Parece contraditório isso aqui que Paulo estava ministrando, que Paulo estava ensinando. Exatamente, a Bíblia diz que é do cadinho da tribulação, que se forja a têmpera espiritual, emocional, daqueles que vão trabalhar para o Senhor nas inumeráveis atividades e cargos da sua sacrossanta obra. Para isto fomos chamados. Para trabalhar precisamos passar pela forja primeiro, para chegar à têmpera ideal, a têmpera que Deus quer que nós chegamos. E o próprio Senhor passou por isso. Vamos ver o que diz 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, o exemplo de Cristo para o nosso conforto, construção. O trabalho do Senhor, ele é sério e requer a nossa total entrega e consagração. Não podemos ser obreiros relaxados, displicentes e faltosos. A nossa vida é crescente e não decrescente. A nossa vida é avante e não recuar. A nossa mudança é sempre para melhor. Não podemos retroceder. A nossa mudança é sempre para melhor. É o que eu sempre digo aqui, Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Olha o que diz 2 Coríntios 11, 23.
Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoite, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muito mais. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, e em viagens muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, e em perigo do gentio, e em perigo na cidade, e em perigo no deserto, e em perigo no mar, e em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, e muitas vezes em frio e nudez. Isso aqui é tudo que Paulo passou. Então, isso aqui foi o cadinho, foi a maneira de trabalhar, porque o ouro ele passa pelo cadinho para se tornar puro, e aqui ele passou por isso, para fazer a obra do Senhor. E às vezes qualquer coisa hoje a pessoa está, não, eu vou desistir, eu vou desanimar, e Paulo passou tudo por isso, mas convicto. E quando ele chegou a encerrar, parou a carreira dele, ele disse que combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé e estava aguardando a coroa da recompensa. Aleluia. Então, quando Paulo manda Timóteo a Tessalônica, que ele retorna. Quando ele retornou, ele foi com propósito a saber como é que estava a fé dos irmãos, como é que estava a situação dele. Quando chega no versículo 6, diz: vindo porém agora Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Que maravilha, amados. Essa notícia que Paulo recebeu através de Timóteo. Nenhum crente passa por esta vida sem sofrer algum tipo de tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado está em ceder à tentação. Nem mesmo Jesus escapou desse processo, a fim de vencer o tentador e nos legar o seu exemplo. Nós vimos agora, o leitor que fizemos, seguir o exemplo de Cristo. Deus permite a tentação para provar a fé nossa. Jesus foi tentado 3 vezes e nos mandou orar e vigiar para não entrarmos e nem cairmos em tentação. Ele mandou nós vigiar e orar. Que às vezes a pessoa ora muito, mas não vigia. E aqui é necessário vigiar mais do que até orar, para ele não ceder à tentação. As boas novas da fé e caridade dos irmãos de Tessalônica foram assim como um lenitivo para o apóstolo, e que muitos sofreram no início da sua obra. Ele, nas suas primeiras viagens, aqui nessa viagem, segunda viagem missionária, foi muito sofrimento para Paulo. Mas quando ele soube a notícia de que aqueles irmãos estavam bem, foi assim como um bálsamo para ele. A alegria que ele sentiu de saber que aqueles irmãos estavam bem. Versículo 7 a 11, diz: consolado acerca de vós. Versículo 7. Paulo ficou feliz e consolado em saber que os irmãos estavam firmes na fé, e declarou que ele e seus companheiros viviam estares firmes no Senhor. Agora vivemos. É como ele disse: eu estava angustiado para ter notícia, para saber como é que estava.
E aqui fala essa imensa alegria que enchia a alma do apóstolo pelas boas novas acerca dos seus filhos na fé de Tessalônica. Quando o evangelho prospera, o obreiro ganha almas e o trabalho avança. E o inimigo não fica nada satisfeito também, ele não fica alegre. Do outro lado, ele sempre procura atrapalhar a obra do Senhor. E aqui, como o inimigo não ficou satisfeito, ele procurou usar essas pessoas para perseguir o apóstolo. Ele sempre lutará contra a obra. Se é verdade, é fato, o inimigo sempre vai estar lutando. Todavia, com oração, jejum e fé em Jesus Cristo, nas infalíveis promessas da Bíblia, o inimigo é derrotado e a obra de Deus ela prevalece. Agora, fazer a obra do Senhor, se não tiver uma vida de oração, tiver uma vida de jejum, tiver uma fé balizada na palavra, confiança na palavra do Senhor, ele vai fraquejar, ele vai desanimar, porque ele não vai ver resultado, e ele vai querer desistir. E aí qualquer coisa, o inimigo está me afrontando. Mas a Bíblia diz que nós temos que sujeitar a Deus, resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Mas você só resiste se você tiver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida da fé inabalável no Senhor nosso Deus. E Paulo agora, ele faz algo que é peculiar de todo líder. Está aqui o versículo 10. O que Paulo fez? Versículo 10. Diz: orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. A oração intercessória. A mensagem que Paulo ministrou em Tessalônica, aqui já ele escrevendo para os irmãos. No versículo 6, ele traz a resposta de como estava ele. E aqui ele agora escreve para fortalecer a fé daqueles irmãos. A mensagem que o apóstolo ministrou em Tessalônica foi eficaz e poderosa. A primeira mensagem que ele ministrou lá, na unção do Espírito Santo. Para pregar e ensinar, na unção do Espírito Santo, é necessário horas e horas de meditação na palavra de Deus, oração e jejum. Sem esses ingredientes aqui, não tem como. É necessário. Quem prega, é necessário horas e horas estudando, meditando, oração e jejum. Ou senão não tem resultado. Paulo e seus amigos, eles oravam dia e noite. Não é 24 horas orando, amados. Que a pessoa, não, minha vida é 24 horas. Nós está 24 horas orando mesmo? Nós devemos orar sem cessar. Porque nem todo tempo não está de joelho dobrado. Mas podemos estar orando em espírito. Sim, estaremos orando. Mas é necessário tirarmos um período a sós com Deus. Que diz que o Pai que está no céu, ele não nem ouve, ele vê. Quando nós estamos orando. Então, ele ora aqui, oração intercessória pelos novos convertidos. Cristo, em sua missão na terra, ele passava longo tempo em oração a sós. Tem pessoas que só oram que for com a multidão. Se não tiver muita gente, não é com ele. E aqui Jesus nos dá um exemplo que ele orava sozinho. Sempre ele estava a sós com o Pai. Ele orando a Deus. Você pode estar no meio da multidão, você pode estar sós com Deus. No meio da multidão. E Jesus, ele tirava um período sempre para orar. Como homem, ele nos deixou o exemplo da oração. Depois você pode ver lá em Marcos 1:35, Lucas 5:16, Mateus 14:23, período que Jesus estava orando. Lá no Getsêmani, que os discípulos estavam todos sonolentos,
E ele disse: rapaz, nem uma hora vocês oram comigo. Daquelas 3 vigílias, nenhuma delas os apóstolos estavam todos sonolentos. Ele orou em grande agonia da alma, que foi lá do Getsemane. O crente, para vencer, deve orar sem cessar. Esse é um dever nosso. E tanto lá de Tessalonicenses 5,17, como aqui em Efésios, capítulo 6, e o versículo 18, que é uma das armaduras que nós precisamos no nosso dia. Está aqui o versículo 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui orando, intercedendo e se fortalecendo espiritualmente. E qual foi o resultado? Vimos aqui o crescimento em amor. O versículo 12, nós lemos aqui da terceira Tessalonicenses, capítulo 3 de Tessalonicenses, versículo 12 diz: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Crescimento em amor, amor recíproco. Porque amor é uma via de mão dupla. Amor vai, amor vem. E Paulo tinha em seu coração um grande desejo do crescimento espiritual daqueles irmãos e o que aumentasse e crescesse também na caridade, que é o amor na prática. E aqui ele se preocupou com o crescimento daqueles irmãos, em amor uns para com os outros. Trata aqui do amor fraternal, que deve existir entre os próprios crentes na igreja local. Não é possível que numa igreja local tenha um irmão que não tem um amor fraternal com outro. Não é possível. Se tiver, precisa começar de novo. Precisa aceitar Jesus novamente e começar uma nova caminhada. Então é necessário esse amor demonstrado na prática, que é a caridade. É a marca registrada do cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus. Como é que é conhecido o verdadeiro discípulo de Jesus? Vamos lá para João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros, vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes de quê? Uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. Então aqui somos conhecidos como discípulo de Jesus, se nós estivermos colocando em prática essa palavra. Esse sinal distintivo não é o cargo ou a função que se exerce na igreja local. Não é pregar ou cantar bem. O amor divino praticado no dia a dia. Esse aqui que é o verdadeiro emblema de um cristão, é a prática do amor. Diz: para com todos. É o amor para com todas as pessoas, mesmo que não sejam cristãs. Eu preciso tratar bem, amar as pessoas, independente se ela me faz o bem ou não. Não é fácil amar todas as pessoas. Há pessoas que às vezes perseguem, são perseguidores do Evangelho, mas precisa ser amados, porque quem tem o conhecimento somos nós. Nós que conhecemos a verdade. E às vezes as pessoas não conhecem a verdade. E por não conhecer, nós temos que mostrar aquilo que Jesus exigiu lá do andar o quilômetro a mais. Jesus não teria nos dado a ordem. Ele nos mandou amar nossos próprios inimigos. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 47.
E para nós concluirmos, como também nós para convosco, que é o amor do obreiro para com os novos crentes, mesmo fracos, inconstantes e frágeis. Há obreiros que ama a obra, entretanto aborrece os irmãos. Dedique-se ao cargo, mas despreza os crentes. Isto é errado. Gosta de pregar e ensinar, porém rejeita as pessoas. Isso não traz crescimento. O crescimento espiritual, ele é equilibrado. E ele exige, antes de tudo, o crescimento em amor. Como nós vimos aqui no versículo 12. O crente precisa crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescendo, versículo 13 para encerrar, crescendo em santidade. Se o amor é a marca registrada do cristão, a santidade é o meio pela qual ele poderá chegar a Deus. Porque sem santificação, nós nem veremos ao Senhor. O que anda no caminho reto, esse servirá. Foi o que o salmista diz lá no Salmo 101 e o versículo 6. A santificação, ela é indispensável na vida de cada crente. Principalmente nós, como obreiros, precisamos ser exemplo dos fiéis, como Paulo se falou para Timóteo. E para encerrar, antes de exortar ou exigir a santidade dos outros, o homem de Deus tem que ser o exemplo. O ensino bíblico aponta três grandiosos aspectos da santidade. Santidade diante do nosso Deus e Pai, santidade na vida do Senhor Jesus Cristo e santidade para com todos os santos. Primeiro, para com Deus, santidade diante de nosso Deus Pai, santidade na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, senão nós não subimos, e santidade com todos os santos. Somente os santos do Senhor irão com Jesus na sua vinda, ou seja, os salvos por Cristo. Esses, sendo irrepreensíveis, têm de envolver e ser em sua tricotomia, que é espírito, alma e corpo. Amém, meus irmãos? Então, capítulo 3 aqui de Paulo aos Tessalonicenses, ele nos exorta a termos cuidado do crescimento e o fortalecimento da nossa fé para a vida do dia a dia. Nós precisamos estarmos fortalecidos na nossa fé. Que Deus abençoe e continue falando aos nossos corações.